a cada manhã na nossa vida. A palavra de Deus é bem conhecida, essa palavra de Deus, mas ela se renova. A palavra de Deus se renova cada manhã na nossa vida. Juízes 13, do primeiro até ao sétimo. Sansão, a palavra de Sansão. Sansão, um homem mais forte da terra. Palavra forte, homem forte. A palavra bem conhecida. Eu não vou alongar muito, porque é uma palavra bem conhecida. E a hora não espera, né? A hora não espera. Mas eu não vou alongar muito, porque é uma palavra bem conhecida, uma palavra longa. E também a hora não espera. A servidão dos israelitas sobre os filisteus e o nascimento de Sansão. Amada igreja, quando é que um líder perde a visão? Um líder perde a visão. No decorrer dessa palavra você vai entender por quando um líder perde a visão. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher, e disse-lhe: eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém concederá e terá um filho. Agora, pois, guarda-te de que beba vinho, ou bebida forte, ou coma coisas imundas, porque eis que tu concederá e terá um filho, sobre cuja cabeça não passará na palha, porquanto um menino será narizeu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, tribelicíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, disse: eis que tu concederás e terá um filho. Agora, pois, não beba vinho e nem bebida forte, e não coma coisas imundas, porque o menino será narizeu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Palavra poderosa de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Amada igreja, o que significa narizeu? Naquele tempo, tinha muitos narizeus de Deus. Aqueles homens cujas barbas eram grandes, cujos cabelos eram grandes. Narizeu, ele é separado. Ele não se mistura com as coisas do mundo. Ele não bebe bebida forte. Ele não senta na roda dos escarnecedores. Ele é separado. Ele não se prostitui. Ele só faz o que é reto, os caminhos do Senhor. Ele é separado das coisas do mundo. Ele não pode comer coisas imundas.
Ele só pode comer coisas limpas. Coisas imundas é o que? Coisa suja. Ele só pode comer coisas limpas. Ele é separado. E aquela mulher que a Bíblia fala aqui, aquela mulher, ela era estéril. Ela não tinha filho. E eles eram da tribo de Dan. Ele não tinha filho. E ela era estéril. Mas para Deus não existe. Não existe. E ela correu. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, roga-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para outra vez a nos ensinar o que devemos fazer ao menino quando nascer. Ele era um menino fariseu de Deus, separado. O nome daquele anjo que apareceu àquela mulher para trazer essa mensagem de Deus, o nome dele era Maravilhoso. Deus é maravilhoso. Os filisteus, Glória a Jesus. Os filisteus, eles eram um povo incrédulo. Eles eram muito. Uma hora eles serviam a Deus, outra hora não serviam a Deus. Os israelitas, eles ficavam sempre em cima do muro. Os israelitas, eles eram um povo incrédulo. Quando as coisas estavam bem, estava tudo bem, fartura, eles plantavam, colhia tudo, fartura dentro de casa, colhia a plantação toda, colhia toda a roça, tudo que eles plantavam, colhia, não perdia nada. Fartura dentro de casa, dinheiro da conta, estava tudo bem, a saúde boa. Quando estava mil maravilhas, os israelitas, eles iam adorar Baal. Era um povo incrédulo. Ficava sempre em cima do muro. Adorava Deus e adorava Baal. Não pode adorar dois deuses. Só existe um Deus. Só o Senhor Jesus é Deus, o verdadeiro Deus. Só Ele. E os filisteus ficavam sempre em cima do muro. Quando as coisas estavam bem, adorava Baal. E aí quando Deus apertava, como a Bíblia fala aqui, Deus entregou os israelitas na mão dos filisteus 40 anos. 40 anos de sofrimento. Os israelitas, eles levantavam altar nos bosques para servir Baal. Eles passavam seus filhos, faziam sacrifício com seus filhos no fogo para servir Baal. Fazia oferenda para Baal. O que é que Baal tem a oferecer? Baal, ele veio fazer 3 coisas aqui na terra: matar, roubar e destruir. E Jesus não. Jesus vai ser um Deus poderoso e Ele tem o melhor para nós. Nós servemos Jesus, nós somos seguidores de Jesus. Por quê? Porque nós temos a certeza e a confiança, a fé em Jesus, porque Ele vai nos levar para a vida eterna. E Ele só tem o melhor para mim e para toda a nossa família. E Jesus é poderoso, Jesus é maravilhoso. Glória a Jesus! Ele, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança está em Jesus. E Ele só tem o melhor para nos servir. Ele só tem o melhor para nós, para seus filhos, que nós somos filhos dele. E o menino nasceu. O menino nasceu, aquela bênção. Aquele homem, aquele menino, ele nasceu um narizeu de Deus, separado, abençoado. O Espírito de Deus estava dentro dele. Ele já nasceu abençoado dentro do ventre da mãe dele. O menino nasceu, cabelos longos e forte. Sansão, ele é forte. A mãe dele botou o nome dele de Sansão. Sansão, o homem mais forte, o homem
palavra forte e homem forte. O Espírito de Deus estava dentro dele. O Espírito, a força de Sansão não estava nos cabelos dele. Os cabelos dele eram longos, mas a força de Sansão era o Espírito de Deus que estava dentro dele. E ele nasceu, aquele menino forte, vistoso. E a palavra de Deus foi separado. Sansão não podia casar com mulheres estranhas. Sansão só podia casar com mulheres da tribo de Dan. Sansão não podia casar com mulher filisteia. Mulher filisteia, elas adoravam outros deuses. Então Sansão, em tudo, Sansão desobedecia a Deus. Sansão errou 7 pecados contra Deus. 7 pecados contra Deus. Sansão pecou contra Deus 7 vezes. 7 vezes Sansão pecou contra Deus. Ele casou com mulher filisteia, mas os filisteus queimou a casa dele e matou a primeira mulher dele. Ele casou. Primeiro erro de Sansão. Sansão errou 7 vezes. Primeiro erro de Sansão: autoconfiança. Autoconfiança. Ele achava que ele podia fazer tudo. Que ele não dependia de Deus. Imagine. Ele achava que ele não dependia de Deus. Se nós somos dependentes de Deus, sem Deus nós não somos nada. Deus precisa de mim e de você? Não. Nós é que precisamos dele. Nós é que temos que correr atrás dele. Nós é que temos que se humilhar nos pés do Senhor Jesus Cristo. E Sansão, ele achava, ele achava que ele era autoconfiança, suficiência, não podia fazer tudo errado, não dependia de Deus. E achava que ele era o cara, que ele era forte, bonitão, ele podia fazer tudo, ele achava que ele podia fazer tudo. Todo mundo tinha medo dele, os filisteus tinham medo dele. Ele tinha várias mulheres, porque ele era forte e tudo fazendo fora do controle de Deus. Segundo erro, desobediência. Entregou o seu segredo a Dalila e ela o traiu. Ele subiu a cidade que chama Timedete, e ele conheceu uma moça, irmã de Dalila. Essa moça era muito bonita e tinha dinheiro, muito dinheiro. Sansão, ele era muito vaidoso. Na tribo de Dan, da tribo dos pais dele, da mãe dele, tinha uma moça. E essa moça queria casar com ele, mas ele não quis. Porque ela era feia e não tinha dinheiro, mas era honesta. Muitas vezes a gente vai pela aparência, e na aparência se engana, não conhece o coração. E essa moça, ela era da tribo de Dan, e da palavra de Deus, o anjo falou com ele que ele não era para se misturar com mulheres filisteias, era para casar com moça da tribo dele, da família dele, dos pais dele. Ele falou, os pais dele, a mãe dele, que ele conheceu essa moça.
Dalila. E o pai dele foi contra. O pai dele falou: porventura não tem moça aqui na nossa tribo para você casar, tomar como mulher? Mas ele disse: não, eu gostei foi dela. Ela, meus olhos sagrador foi dela. Dalila, ela era bonita e tinha dinheiro, muito dinheiro. Mas primeiro Sansão teve um relacionamento que achou graça da irmã dela, da irmã de Dalila. Mas ela mataram a irmã dela, de Dalila. E Sansão ficou com Dalila. Só que ele não sabia que Dalila era uma mulher perigosa. O que significa o nome Dalila? Dalila significa derrotada. Ela tinha um espírito ruim dentro dela. Terceiro erro e terceiro pecado de Sansão contra Deus. Ele gostava de pecar com prostitutas, mulheres que adoravam outros deuses. Sansão foi irresponsável, ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Por falta da irresponsabilidade dele, pela falta de obediência à palavra de Deus. E ele pagou o preço. Aí onde é que vem a conclusão? A desobediência. A obedecer é melhor do que sacrificar. E quando a gente desobedece a palavra de Deus, Deus vai falando, vai dando corda, mais uma hora Deus vai puxar essa corda. Deus vai puxar essa corda e vai doer. Por causa da desobediência. É assim mesmo. O preço, e ele pagou o preço. É desse jeito mesmo. Boa esta palavra. Quarto pecado de Sansão. Falta de sabedoria. Ele era muito forte. Quarto pecado de Sansão. Falta de sabedoria. Ele era muito forte, inteligente. Ele nasceu debaixo da promessa de Deus para libertar o povo hebreu e ser um grande juízo daquela nação. Sansão brincou com o pecado. Sansão nasceu debaixo da promessa. Ele era para ser um grande juízo, para libertar e governar aquele povo, governar Israel. Ele era para ser igual muitos homens que Deus levantou. Deus levantou Moisés. Moisés foi um grande líder, um grande homem de Deus, um grande líder que governou, libertou aquele povo da escravidão, da mão de Faraó. E Sansão era para ser um desses, um grande libertador, um grande salvador. E como Moisés, como Daniel, como vários profetas, como vários homens que Deus levantou. Israel, ele estava nesse sofrimento, sofrendo 40 anos, gemendo 40 anos, sendo governado, sendo escravo dos filisteus. E Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus ouviu o gemido deles, assim como Deus ouviu o gemido daquele povo de Israel que estava sofrendo na mão de Faraó. E Deus levantou Moisés e libertou aquele povo. E Deus levantou Sansão para libertar Israel da mão da escravidão dos filisteus. E Sansão, ele era para si um grande juízo, mas ele brincou com Deus. Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Deus é poderoso. Deus não se brinca.
O quinto pecado de Sansão. Quinto pecado, quinto erro de Sansão. O quinto pecado de Sansão. Ele tinha tendência a fazer o que era errado. Ele desobedecia o que o Espírito de Deus falava com ele. O Espírito de Deus falava com ele, mas ele não obedecia. Ele não obedecia o que o Espírito de Deus falava com ele. Ele brincava com Deus, e com Deus não se brinca. Sexto erro dele. Sexto erro e sexto pecado de Sansão. A imaturidade. Mesmo sabendo que Dalila ia trair ele, ele continuou deitando com ela e abriu a porta para o mal. Amada igreja, tem segredo que é só você e Deus. Tem segredo que você não pode nem contar para seus filhos. Tem segredo que você não pode nem contar para seu marido. E tem segredo também que o marido não pode nem contar para os filhos nem para a mulher, porque é só Deus e você. Deus e você. Sansão, Dalila, ela ficou o tempo todo importunando Sansão, dizendo que ela queria saber qual era o segredo da força dele. Ela queria saber qual era o segredo da força dele. Os filisteus não gostavam de Sansão. Os filisteus tinham muita raiva de Sansão. Sansão matou com uma queixada de jumento 1000 homens. 1000 filisteus foi para cima dele. E naquele instante, o Espírito de Deus apossou-se poderosamente dele. 1000 homens foi para cima dele para matar ele. E naquele instante, instantaneamente, automaticamente, o Espírito de Deus se apossou dele poderosamente. E ele achou uma queixada de jumento. E com essa queixada de jumento, ele matou 1000 filisteus. 1000 homens, imagine que força. Quando ele terminou, ele matou 1000 homens, 1000 filisteus. Quando ele terminou, quase ele morria também. Mas de quê? De sede. De sede. E Deus, poderosamente, para Deus não existe nada impossível. Deus fez sair água da rocha. Glória a Jesus. E com aquela queixada de jumento, aquela queixada de jumento estava fresca. Deus fez brotar água de dentro daquela queixada. E ele bebeu, porque ele estava morrendo de sede. Olha como é que Deus é misericordioso, né? Mesmo com tanto pecado que Sansão cometeu contra Deus, e Sansão morrendo de sede. E Deus fez, daquela queixada de jumento, Deus fez brotar água. E ele bebeu e não morreu. Eita Deus poderoso. Glória a Jesus, aleluia. Sansão, ele ia com a mãe dele e o pai dele para essa cidade de Timedete. No meio do caminho, no meio das rochas, veio um leão. Veio um leão, partiu para cima dele. E naquele instante, naquele instante, o Espírito de Deus pousou-se poderosamente sobre ele. E ele pegou esse leão assim, ó, sem ter nada nas mãos, nenhuma arma nenhuma. Ó, ele pegou aquele leão, partiu no meio como se fosse um cordão. Com tanta força que aquele homem tinha. Aquele homem era forte, mas o Espírito era o Espírito de Deus que estava dentro dele. Depois, ele passou pelo mesmo local. Ele, a mãe dele e o pai dele. E tinha a carcaça daquele leão. Dentro daquela carcaça tinha uma colmeia de mel. E ele viu, foi lá, pegou aquela colmeia
de mel, aquele mel, e comeu. Ele e a mãe dele e o pai dele. A mãe dele também era Narizeu, o pai dele também era Narizeu, porque o anjo apareceu e falou com ele, porque ela ia ter um filho Narizeu. Então o pai dele também, o pai dele, a mãe dele e ele, Sansão, não podia comer coisas imundas. E ele foi lá e comeu. Ele pegou mel, comeu daquele mel, era imundo, aquela carcaça do leão que já estava morto, coisa imunda. Ele comeu e deu para o pai e a mãe. Mais um pecado contra Deus, que ele não podia comer coisas imundas. E Sansão, e Dalila, ela traiu Sansão. Dalila traiu Sansão por 30 moedas de prata. Os filisteus tinham muita raiva de Sansão, queria pegar ele de qualquer maneira. Eles já tinham botado fogo da seara, da roça deles, já tinham matado 1000 filisteus, e ele queria, os filisteus estavam procurando todo meio para matar ele. Na mão ele não ia, mas ele procurava todo meio de achar uma brecha para matar Sansão. Qual foi a brecha? Dalila. E Dalila, ela falou assim, me paga. Os filisteus deu 30 moedas de prata para ela achar o ponto fraco de Sansão. E ela ficou importunando Sansão, de todas maneiras. Sansão falou, olha, se você me pegar, quando eu estiver dormindo, e me amarrar com um cipó que chama um cipó daquele tempo, tinha um cipó que era muito forte. Esse cipó era como se fosse um capiaço. Vigo, se você me amarrar com esse vigo, me amarrar quando eu estiver dormindo, aí eu vou me tornar como um homem comum, sem força. Tá certo. Ela acreditou. Aí ela esperou ele dormir. Quando ele dormiu, ela chamou os filisteus. Os filisteus já em volta da casa dela, só esperando o sinal. Trouxeram o cordão, esse figo, e amarrou ele todo, da cabeça aos pés. Aí quando amarrou todo, ela gritou, Sansão aos filisteus. Ele assustou. Quando ele assustou, oxi, aquele capiaço ali foi mesmo que cordão. Foi mesmo que cordão. E ela ficou o tempo todo importunando. Ele falou 3 vezes qual era o segredo. Se me pegar, me amarrar e tudo, eu sou como um homem comum, sem força. Aí ele falou mais outros cordão, mais outros carros de aço. Oxe, era mesmo que nada. Partia como se fosse cordão. E ela, o tempo todo, importunando, porque ela tinha um espírito ruim. Esse espírito ruim ficava importunando Sansão, até que ele descobriu o segredo. Ela estava no quarto, mas ela pegou um copo, serviu um vinho para ele, botou 2 copos, assim, meio copo assim de vinho. Dentro de um copo, quando ele deu as costas para ela pegou tirou um veneno, um veneno que já estava escondido dentro dela, e pingou, botou dentro do copo de vinho para ele. Botou dentro do copo de vinho, mas só num copo só. Aí ele gostava muito dela. Ele gostava muito dela, amava muito dela, gostava muito dela, mas ela era traidora, era traiçoeira. Aí, quando foi beber, ela deu o copo que não tinha veneno, para ele. E o que estava com veneno, ficou com ela. Mas aí ela, como a mulher, você sabe como é, a mulher sempre tem um... Ele, para ser cavaleiro, trocou o copo
O copo de veneno que estava com veneno ficou para ele, e o que não estava com veneno deu para ela. E ele bebeu. Quando ele bebeu, ele rapidamente assim ficou tonto. Ele ficou tonto e caiu. Ele caiu. Quando ele caiu, ela chamou os filisteus. Mas antes, ele revelou o segredo. De tanta perturbação, de tanta insinuação que ela ficou insinuando, ele foi e falou. Ele descobriu o segredo dele. Ele falou: olha, se me pegar, se cortar meus cabelos, eu vou voltar como um homem comum, sem força. Quando ele revelou o segredo dele, foi aí que ela fez isso. Ela preparou 2 copos. Um tinha veneno e o outro não tinha. E ele bebeu o que tinha veneno. E ele desmaiou. E ela foi, já sabendo do segredo dele, né? Ele abriu a porta para o inimigo, revelou o segredo dele. Aí ela chamou os filisteus. Os filisteus veio, cortou os cabelos dele. E ela gritou Sansão aos filisteus. Só que os cabelos dele estavam cortados. Quando ele despertou, que foi para cadê a força dele? Só que Sansão não sabia que o Espírito de Deus não estava mais nele. Cadê a força dele? Não tinha mais força. E aí os filisteus, os filisteus também traiu ela. Ela falou: olha, não machuque ele. Mas os filisteus, na mesma hora, amarrou ele, algemou ele e furou, passou um ferro quente nos 2 olhos dele e ele ficou cego. Amém, amada igreja. Essa palavra vai durar muito e tem muito mais coisa. E não posso alongar muito porque a hora não espera. Amém, amada igreja. Amém. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus.